Canal Kleber Mag apresenta Especificando o computador certo para você. Como eu trabalho com tecnologia, muita gente me pede ajuda para especificar um computador bom. Só que esta tarefa se torna complicada quando temos que considerar que existem várias possibilidades de configurações e que estas configurações precisam caber no seu bolso. Para complicar ainda mais, as especificações estão sempre mudando e o que é bom hoje, amanhã pode ser ultrapassado e a pessoa pode ficar sem referência. E mais, nem sempre o que é bom para uma pessoa é bom para outra, visto que cada pessoa tem uma necessidade diferente em termos de computador. Neste filme, irei mostrar o que deve ser observado e buscarei orientar você a encontrar a melhor relação entre custo-benefício de forma que o computador se encaixe perfeitamente ao seu perfil e traga satisfação a você, que é a pessoa mais interessada no assunto. Vou evitar citar marcas específicas, até porque, à medida que o tempo for passando, este filme ficará obsoleto, mas as informações passadas poderão valer ainda por muito tempo e citarei alguma marca por um exemplo de referência. Se você está vendo esse filme muito tempo depois de agosto de 2013, ainda assim, vale a pena ver, lembrando que no final, você terá que buscar informações extras para saber o que é mais atualizado no momento. Para quem já tem um computador com Windows, o começo é mais fácil. Use um programa de análise de hardware como o CPU-Z e o CPU-ID, que são bons em fazer isto, ou o CPU-G para Linux, que permite a você ver a especificação do sistema que você tem atualmente. Assim, sabendo o que você tem hoje e quais as configurações que o levam a ter a performance atual, fica fácil saber a performance esperada do novo sistema, através da comparação dos parâmetros do processador, da memória RAM atual, da placa de vídeo do sistema e das características do sistema como um todo em relação ao novo que se pretende adquirir. E sempre use a versão atualizada do programa de análise de computador. Assim, caso alguma nova tecnologia surgir, provavelmente a nova versão indicará a ausência dela no seu sistema. Se você não tem um computador, use um PC de um amigo e pergunte sobre as especificações do PC. Se ele não souber, sugira a ele que rode o CPU-Z. Assim, você terá uma ideia de qual especificação de PC irá te atender, ou pelo menos o mínimo que o PC precisará ter para te atender. Antes de partir para a especificação do computador, também precisamos definir o que precisamos na prática e algumas perguntas precisam ser respondidas. Entre elas, eu preciso de mobilidade? Se sim, tenho que pensar em notebook, netbook, ultrabook ou tablet PC. O preço será maior se comparado com o equivalente desktop de igual performance, mas teria a mobilidade desejada. E há o que se considerar quanto à duração da bateria neste caso. Se não preciso de mobilidade, posso pensar em desktop, cuja performance tende a ser maior para uma mesma faixa de preço. Quanto posso pagar ou quanto pretendo gastar com PC? Definir um preço-alvo nos faz evitar gastar mais do que o que temos condições de pagar. Os preços começam a partir de R$ 800 e podem chegar a mais de R$ 10.000, portanto, não compensa comprar um computador top se o retorno esperado não for proporcional ao que se pretende gastar e se você não tem esse dinheiro. Quais aplicativos precisarei usar? Eu preciso de performance? Qual é o nível de performance que eu preciso? E quais são os requisitos mínimos que os programas que pretendo usar exigem? PCs com alta performance costumam ser muito caros, e mais ainda se forem portáteis, mas se a tarefa exige performance, o jeito é procurar o que tem a melhor performance dentro da faixa de preço que podemos pagar. Lembrando que se eu não obedecer uma especificação mínima que o aplicativo ou tarefa a ser executada exige, corre-se o risco de ter um computador que simplesmente não o permite fazer o que se deseja. Uma boa pedida é pesquisar as especificações recomendadas pelos fabricantes dos softwares que se deseja usar antes de procurar o computador, já que a especificação recomendada é a que for atestada pelo fabricante do software. Portanto, você pode esperar bons resultados do programa se o computador atender aos requisitos recomendados. Quais são as características secundárias que eu preciso? Neste ponto, devemos ter a resposta de perguntas como: eu preciso de tela grande? E eu preciso de um computador mais compacto? Que tarefas eu irei fazer no micro que pretendo adquirir? É para edição de vídeo? É para edição de objetos 3D? Vou rodar jogos 3D ou vou rodar jogos mais leves como os jogos de Facebook? Vou usar ele basicamente para tarefas de escritório? Preciso de um HD grande ou de HD rápido? Ou os dois? E quais as formas de conexão eu realmente precisarei ter?
Se você preferir comprar um computador pronto para uso, poderá escolher a configuração que melhor atende. Se preferir montar um PC baseado na configuração escolhida, através de encomenda a uma empresa ou você mesmo desejar montar, ele servirá como orientação na escolha dos itens. Com as respostas pessoais a essas perguntas, vamos agora traçar uma linha de escolha. Se o preço é mandatório, escolha no mercado os PCs que têm os preços alvos dentro da faixa que possa gastar. Compare os recursos disponibilizados por eles e analise as especificações dos componentes e periféricos de forma que atenda aos requisitos mínimos dos softwares a serem usados e ganhe o que tiver melhores parâmetros de performance. Vale lembrar que se na faixa de preço não houver um computador que atenda, é melhor não comprar e esperar juntar uma grana extra para comprar o computador. Se a performance é mandatória, especifique o que o computador tem que ter em termos de processador, memória, drive de vídeo, HD e periféricos e procure o mais em conta e que atenda aos requisitos especificados. Vale lembrar que aqui a ideia é ver o que pesa mais no orçamento, pois às vezes um item que tem, por exemplo, 80% da performance de outro item, que em alguns casos é uma queda irrelevante para o uso específico, custa menos da metade do preço e atende bem. E é essa a ideia que se tem que ter em mente neste caso. E sempre em caso de empate técnico, ou seja, uma variação de cerca de 10% entre um PC e outro, ganha o que tenha maior performance em algum parâmetro. Vamos ver agora como avaliar a performance dos componentes que vêm instalados nos PCs. O processador. Quando avaliamos um processador de PC, precisamos avaliar suas características que normalmente, quanto maior, melhor. Exceto a potência dissipada, que quanto menor, melhor, mas isso você só encontra se pesquisar a fundo. Via de regra geral, somente as especificações de performance são as divulgadas, e é o que eu irei considerar. Então vamos lá. Quantos núcleos de processamento ele tem? Um núcleo apenas? Ele é um dual core, ou seja, com 2 núcleos? Ele é um quad core, com 4 núcleos? Enfim, quantos núcleos tem o processador daquele PC? Qual é a frequência de operação do processador? Em MHz ou GHz? Isso importa muito, porque é a velocidade de processamento que estamos questionando neste momento. E neste caso, vale lembrar que 1 GHz equivale a 1000 MHz. Portanto, um computador de 2600 MHz é igual a um computador de 2.6 GHz. Quanto de memória cache L1, L2, L3 ele tem? Vale lembrar que a memória cache trabalha com velocidades próximas ou iguais às velocidades do processador, diferente da memória RAM, que normalmente é mais lenta, e sendo assim, quanto mais memória cache, melhor. Verifique se existe alguma tecnologia específica que o diferencie dos demais em determinadas tarefas, como hyperthreading, virtualização, vídeo integrado ao processador, etc. Neste ponto, vale a pena pesquisar tanto os processadores da Intel quanto os processadores da AMD. Os processadores da AMD costumam ter performance similar ou terem uma performance ligeiramente menor, mas são mais baratos e o uso de uma boa placa de vídeo, por exemplo, pode compensar um processador mais modesto em tarefas menos pesadas. Vale também procurar resenhas dos processadores mais atuais na internet. No caso de netbooks, estaremos falando de processadores mais modestos por natureza, mas da mesma forma existem diferenças entre eles, tanto na frequência quanto na quantidade de memória cache, HDs, etc. E isso deve ser considerado, já que a performance será baixa por natureza. Detalhe, existem exceções a esta regra, mas aí podem ter a certeza de que o preço será o diferencial, e será para mais. A memória RAM. Ao avaliar memória RAM, devemos considerar a quantidade de memória disponível no sistema, pois quanto mais melhor. É interessante verificar a velocidade da memória RAM. Existem vários padrões no mercado e normalmente a velocidade da memória RAM determina também a performance do micro como um todo. Não adianta você ter um processador muito rápido, trabalhando, por exemplo, a 3 GHz, se a sua memória RAM trabalha, por exemplo, a 800 MHz, ou seja, ela trabalhará muito mais lento do que o processador é capaz de processar e você poderá ter perda de performance pelo simples fato do computador ficar esperando dados da memória RAM serem carregados nas suas memórias cache. Vale lembrar que para algumas aplicações é mais interessante ter, por exemplo, 4 GB de memória RAM, mas trabalhando a uma velocidade de 1600 MHz do que ter, por exemplo, 6 GB de memória RAM trabalhando, por exemplo, a 800 MHz. Ainda em relação à memória RAM, considere também as marcas que você pretende adquirir. Eu não vou citar aqui nomes,
mas com uma pesquisa rápida na internet você consegue saber quais são as memórias de maior performance, de maior qualidade e também pode ver as memórias com maior índice de reclamação. Vale lembrar também que não necessariamente uma memória genérica vai te dar problema. Para não ser injusto, vou dar uma dica aqui. Se você optar por uma memória RAM que não é conhecida, ao ter o computador em mãos, faça testes exaustivos, copie arquivos, use algum programa de benchmark e verifique se a memória está suportando trabalhar sem travar. Ou seja, se o micro não vai ter alguma perda de performance ou travamento em função disso. Normalmente, se o sistema funcionar bem e não tiver problema, eu não vejo por que também deixar de usar uma determinada memória RAM. Placas de vídeo e especificações de vídeo. Em relação ao vídeo, existem dois caminhos maiores a seguir. Você pode optar por vídeos on-board com memória compartilhada ou placas de vídeo separadas da placa-mãe, no caso de PCs principalmente. No caso de notebooks, as placas de vídeo serão quase sempre on-board. Entretanto, o hardware de vídeo será separado ou não, e por isso elas podem ter memórias compartilhadas ou não. Drivers de vídeo com memória compartilhada costumam ter uma performance menor do que as placas com memórias dedicadas. Se a sua atividade exige performance de vídeo, como jogos 3D e edição de vídeos, prefira placas de vídeo com memória dedicada em relação às placas de vídeos on-board com memória compartilhada, pois a performance gráfica da placa com memória dedicada é normalmente maior. Pense em marcas como as GeForce e Radeon, pois elas fabricam chips de boa performance e quase sempre fornecem upgrade para seus drivers de vídeo. Se o uso do computador é para escritório ou internet e jogos mais leves, é válido o uso de PCs com placa on-board, também chamado de vídeo integrado, ou com memória compartilhada, já que são naturalmente mais baratas. Neste caso, prefira computadores com mais memória, já que parte dela será compartilhada com vídeo. E importante, se você quer um PC para jogos, não tem jeito, você terá que pensar em uma placa de vídeo muito boa e os notebooks adequados para jogos serão sempre bem mais caros, principalmente por causa da placa de vídeo. É importante também comparar quanto a placa tem de memória de vídeo, em megabytes ou gigabytes, sua frequência e a quantidade de bits do barramento de dados, se 32, 64, 128 bits, qual é a potência de fonte que ela exige, qual a resolução máxima que ela alcança, qual é o poder de processamento de imagens em Vertex, por exemplo, a taxa de atualização de vídeo nos extremos de uso da placa em frames por segundo. Analise as saídas de vídeo que a placa oferece. Ela pode variar entre VGA, a mais comum e básica, DVI, que já é a saída de sinal digital, HDMI, que é saída digital em alta definição, e S-Video, que seria para vídeo composto. Além do sistema poder ter mais de uma saída de vídeo disponível. E neste caso, procure na internet alguma avaliação da placa. Sempre tem quem fale bem ou mal, e é a melhor forma de você saber o que está levando para casa. HD. Qualquer vendedor irá tentar empurrar sempre um HD de alta capacidade, normalmente a de maior capacidade que ele tiver. Só que nem sempre um HD grande determina performance. Se o foco é performance, é preferível HDs com maior rotação, bem como maior buffer. Ainda há algo que se considerar em relação aos HDs SSDs, que são na verdade módulos de memória não volátil, muito mais rápidos e robustos que os HDs, mas em contrapartida, bem mais caros. Se realmente precisar economizar, vale a pena comprar micros com HDs menores. Primeiro, porque você pode atualizar depois, e segundo, se ele encher rapidamente, irá forçar você a fazer backup. HDs muito grandes permitem guardar muitos dados, mas se ele se estraga por algum acidente ou problema, tudo se perde. Reforçando, não há nada contra HDs grandes, mas se a grana está curta, é um item que pode ser mexido sem diminuir muito a performance do micro. Entretanto, apesar desta recomendação, se precisar desempatar um preço pelo HD, ganha o que é o maior. Tem mais memória de buffer e maior rotação, ou maior taxa de leitura de dados em megabytes por segundo. E se você quer performance e pode pagar por ela, prefira HDs, os SSDs, que apesar de serem muito mais caros, são muito resistentes e dificilmente você terá problema de perda de dado por quebra ou algo assim. Periféricos. No caso de notebooks, é importante que ele tenha pelo menos 3 portas USB. Do contrário, será necessário comprar um hub USB para ligar pendrives, por exemplo. E atualmente é importantíssimo que já tenha uma ou mais entradas de USB 3.0, já que é uma tendência de mercado. Módulo Bluetooth é interessante, mas se você não tem nenhum equipamento Bluetooth, é um item interessante de se cortar da lista. Wi-Fi, portas USB, saída para vídeo HDMI,
Vídeo e microfone embutidos, todo micro atual tem, portanto não serão opcional. No caso de PCs e notebooks, um leitor de DVD é essencial e vale reforçar. Netbooks não têm entrada para leitor de DVD. Você precisará adquirir um leitor externo ou usar um outro micro se precisar ler algum backup em DVD ou se precisar instalar um programa em DVD-ROM. Já um leitor de Blu-ray será interessante se você não estiver preocupado com o preço. Em relação a monitores, veja se o tamanho da tela te agrada, veja se a qualidade da imagem te satisfaz. A tela serve para exibir os resultados do processamento do PC. Sendo assim, ela tem que te agradar. O melhor é considerar o que ainda sobrou no orçamento, até porque, se você se sentir insatisfeito, você pode vendê-lo e comprar um melhor adiante. Para quem optar por comprar netbook, saiba que você pode instalar uma tela de resolução maior e assim suprimir a limitação de tamanho de tela quando estiver em casa, por exemplo. Sistema operacional. Eu não sei quanto tempo este vídeo ficará no ar e será aplicável, mas hoje, basicamente temos duas vertentes diferentes para PC. Ou vem com Windows ou vem com Linux. Lembrando que excluo dessa discussão PCs da Apple, que são sistemas tão dedicados que basicamente não há escolha de itens e o que vai definir qual modelo levar é o preço que você pode pagar por cada um deles. Ambos os sistemas operacionais hoje em dia atendem ao básico, mas para lidar com Linux é bom estar preparado para aprender, uma vez que instalar softwares e atualizar o sistema exige um conhecimento de nível intermediário avançado de informática e uma boa quantidade de boa vontade de aprender a mexer no sistema. Se você se enquadra nesse perfil, a melhor pedida atualmente é instalar uma distribuição do Ubuntu, e neste caso, atualmente a versão 12.4 é uma das que uso e que me surpreendeu pela facilidade de uso e de instalação. Vale lembrar que o Ubuntu também tem lá o seu App Store, que você pode consultar na internet. Se a opção é a de usar o Windows, minha recomendação simplificada é: se você pretende usar o PC para coisas básicas, as versões até a Home Premium atendem bem. Se você pretende fazer algo mais avançado, use no mínimo a versão Professional. Nela você poderá optar por instalar o pacote do Windows XP Mode para instalar programas antigos e poderá usar o Windows Movie Maker, que é somente disponível nessa versão ou acima. Verifique se o sistema operacional do computador é de 32 ou 64 bits. Hoje em dia, prefiro sistemas operacionais de 64 bits, uma vez que é uma tendência a sair programas de 64 bits. Alguns programas não funcionam e não possuem equivalente em 32 bits. Entretanto, você pode instalar qualquer programa de 32 bits num micro de 64 bits. E uma recomendação importante: no caso de Windows, instale e mantenha atualizado algum antivírus. Você pode usar o Windows Defender, que já vem no Windows, ou usar algum antivírus gratuito ou pago, mas nada de ficar instalando mais de um antivírus no PC. Isso gera mais problemas do que solução, além de diminuir muito a performance do PC. E como este vídeo ficará obsoleto rápido, pesquise em algum site especializado quais são os processadores, placas de vídeo, HDs, memórias, placas, enfim, as versões atuais dos itens citados para a data em que você estiver vendo este vídeo. Deixarei links na descrição deste vídeo para sites especializados. E se algum link não funcionar, me avise que eu atualizo. Bom, este vídeo deve ter ficado longo, mas espero que ele te ajude a ter uma ideia do que considerar na hora de comprar um micro. E vale ressaltar que algumas dicas aqui valem para celular, tablet e qualquer tipo de sistema microprocessado. Portanto, se o padrão do futuro mudar, você ainda saberá especificar o seu computador corretamente. Só mais essa imagem. Vamos colocar aqui. Ok. E acabou. Ok. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreva no canal para receber as atualizações e compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Aqui alguns agradecimentos especiais ao Box, que me deu algum material a respeito de Linux. Eu estava meio cru a respeito disso. E espero que vocês estejam aqui presentes para os novos vídeos que estão por vir. Mais uma vez um abraço, é isso aí e até mais!